Vamos agora aos assuntos do dia, começando com o tarifaço dos Estados Unidos, que atinge agora oficialmente o Brasil. O presidente Donald Trump assinou, conforme prometido ontem, o decreto que taxa as importações de aço e alumínio em 25% no país. Vamos ouvir o que disse o presidente. Today I'm simplifying our tariffs on steel and aluminum so that everyone can understand exactly what it means. It's 25% without exceptions or exemptions, and that's all countries, no matter where it comes from, all countries. If made in the United States, however, United States of America, there is no tariff, zero. So if it's made in the United States, there is no tariff. All you have to do is make it in the United States. We don't need it from another country. Essa é uma medida que impacta diretamente o Brasil, porque as exportações de aço brasileiras têm como segundo destino principal o território norte-americano, atrás apenas da América do Norte, excluindo o México, que na prática inclui os Estados Unidos. Só em 2024 foram quase 6 milhões de toneladas exportadas só para o país. Esse número corresponde a mais de 60% de todo o aço exportado, segundo o Instituto Aço Brasil. Minas Gerais, inclusive, é o maior produtor de aço bruto do Brasil, com mais de 9 milhões de toneladas produzidas em 2024. E aí na tela a gente vê os estados que mais produzem. A gente tem Minas Gerais, com mais de 9 milhões de toneladas, Rio de Janeiro com 8 milhões 626 mil, tem o Espírito Santo com 7 milhões, São Paulo com 2 milhões e outros estados somando aí 4 milhões. Então é um impacto que vai, né, afetar aí toda a cadeia produtiva do Brasil, essa taxação. A FIENG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, emitiu nota na noite de ontem demonstrando preocupação com a taxa, mas dizendo que por ser uma cobrança aplicada não só ao Brasil, mas a todas as economias, as medidas de Trump podem resultar em condições de concorrência mais equilibradas. A Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília, é quem conversa com a gente para falar qual é o clima hoje em Brasília e quais são as medidas esperadas para essa ação que se concretiza hoje. Bom dia, Fran, bem-vinda. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha. Pois é, aqui em Brasília os olhos estão realmente voltados para essa decisão de Donald Trump, né? Ontem o país decidiu permanecer em cautela, né? E a gente até tinha comentado isso aqui, para justamente avaliar quais são as posições. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a dizer que não iria comentar sobre decisões que ainda não tinham acontecido na época, mas ele negou aquela possibilidade de taxação das Big Techs, né? Então a gente falando de Amazon, Meta e outras grandes empresas no ramo da tecnologia, que aqui no Brasil tem essa questão do imposto, então começar a cobrar imposto dessas empresas. Então, ele afastou essa possibilidade, mas por outro lado, Dani, foi montada uma espécie de força-tarefa que está sendo liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é o ministro aí de Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, para encontrar qual seria o meio termo para aí discutir, para colocar na mesa com os Estados Unidos. Num primeiro momento está sendo pensado, primeiro conseguir negociar isso, da mesma forma que a Colômbia fez, por exemplo, quando Donald Trump decidiu, né, por um tarifaço para lá. No final das contas, foi também uma discussão política muito forte, né, com o presidente da Colômbia, mas no caso do Brasil está sendo analisado esses dois pontos de vista. Primeiro, tentar negociar com o governo americano, e um outro ponto caso não seja possível, o que é que o Brasil pode fazer na linha de reciprocidade, né, que o presidente Lula já tinha falado anteriormente, que se taxar, vai taxar de volta. Então, hoje o que a gente ainda tem são essas reuniões, tanto com Alckmin, Itamaraty, o ministro Fernando Haddad, justamente para tentar achar aí essa saída. O grande argumento do governo brasileiro é que a balança comercial dos Estados Unidos e Brasil é um ganha-ganha. Alckmin até falou isso, que fica 40 bilhões de um lado, 40 bilhões do outro, então que não seria interessante também para os Estados Unidos em alguma medida isso. Então a gente continua acompanhando, obviamente, para saber o que vai sair de concreto dessas reuniões ao longo do dia. E é uma medida que ela já aconteceu antes, né, Fran? A gente já teve essa taxação do aço em outras, no mandato anterior do Donald Trump, mas que o Brasil conseguiu ali uma isenção junto com o Canadá e com o México, né,
para que não houvesse essa cobrança, mas a gente tinha um cenário um pouco diferente, politicamente e tudo mais, e agora a negociação, né, com os Estados Unidos, essa negociação direta, que até o Fred, né, o Frederico Duboc, nosso especialista em relações internacionais, já tinha trazido em um episódio anterior, que pode ser uma das estratégias mesmo do Trump de sair de acordos multinacionais, né, de acordos globais, sair de OMC, sair dessas intermediações de negociações comerciais para negociar de país, né, com cada país individualmente, entender ali o que ele pode tirar de vantagem dessas negociações. A gente então espera que haja mais ou menos uma negociação nesse sentido, uma conversa do Itamaraty, dos ministérios, do próprio presidente Lula, para que haja essa negociação e tenha um acordo, né, que vá reduzir, que vá até anular mesmo essas tarifas, enfim. A palavra da vez é cautela. A própria palavra do próprio governo federal, que vem dizendo que é muito cedo para pensar em tarifas retaliatórias, né, tarifas que vão ali taxar de volta os Estados Unidos, enfim, mas que existe esse estudo, existe então essa avaliação, e a gente tem na tela, você vê o tweet do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse foi ontem de manhã, né, antes da assinatura do decreto pelo presidente Donald Trump, que diz o seguinte: para não deixar dúvida, não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. Vamos aguardar a orientação do presidente, foi o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrando aí mais uma vez essa questão desse pisar em ovos, né, que acontece hoje em Brasília, para justamente avaliar qual vai ser a ação do governo brasileiro, porque acaba que quando você vai muito de encontro, né? Vai muito ali na combatividade, digamos assim, né? Trazer outra, assim, retaliar uma tarifa com outra e vir essa guerra de tarifas que a gente já está vendo acontecer, acaba que a cadeia produtiva pode sofrer perdas, né? Até dos próprios Estados Unidos mesmo. A gente tem uma série de produtos, por exemplo, que são semi-acabados, né? Que são feitos aqui, e aí eles vão para os Estados Unidos para serem inseridos numa outra cadeia de produção, né, para terminar essa cadeia de produção, que vão ali compor carros, compor outros produtos finais ali que vão ser transformados em produtos finais, que acaba que essa indústria, né, desses produtos que são vendidos ao público, essa cadeia acaba prejudicada e acaba subindo preço. Então é um efeito de bola de neve, né, um efeito dominó que pode acabar prejudicando a economia de uma forma geral, não só nos Estados Unidos, não só, né, no Brasil, mas de uma forma global, e acaba gerando um impasse. Aí a gente viu, por exemplo, na época da pandemia, a gente teve uma questão com a produção de microchips, né, que foi ali, teve uma queda nessa produção, a gente tinha uma falta de matéria-prima, e aí isso acabou impactando uma cadeia de produção gigantesca. A gente vê que os preços dos veículos, por exemplo, continua caro, né, continua bem mais alto do que era anteriormente. Então, é um efeito dominó com o qual todos os governos precisam ter muita cautela, e essa questão da negociação individual, e aí agora eu volto com a Fran, que eu acho que ela já está de volta com a gente aqui, né, Fran? É uma questão, essa negociação individual, que é uma intenção mesmo, que era uma intenção que pode, né, ser essa intenção do Trump, ela vai acabar sendo a única solução, né? Dani, tudo caminha para que isso mesmo aconteça. A gente pode ver também decisões recentes dele em relação à Colômbia, ao México, ao Canadá, e falando parece que a gente está falando do mandato anterior, não, né? Mas justamente desse mandato, e o que esses governos estão fazendo é justamente essa negociação com os Estados Unidos. Então, Trump anuncia ali altas tarifas e os governos entram para tentar mitigar, porque querendo ou não, por mais que seja uma balança comercial ganha-ganha, como o Alckmin disse no caso do Brasil, isso impacta diretamente, né, a economia local. Não tem discussão.
sobre isso. E se num primeiro mandato de Trump ele ainda estava chegando, descobrindo, era muita bravata e as coisas que de fato foram acontecendo depois houve recuo, dessa vez a avaliação é de que não, é de que realmente quando ele tá jogando 25%, para tentar abaixar isso, não vai ser um recuo como aconteceu lá no primeiro mandato. Não, o que vai tentar conseguir é uma negociação maior, mas que realmente nesse segundo tempo de Trump, né, não são só mais bravatas. Por isso a palavra da vez é realmente, como eu estava falando, cautela, para tentar encontrar um meio termo. O Brasil, inclusive, estuda juridicamente, Dani, o que poderia ser feito em termos de reciprocidade também, justamente para tentar aí achar um meio termo e um equilíbrio, para não ficar no prejuízo, mas a ponto de país, de nação, também é muito importante se posicionar, né? Porque tem a questão do alumínio, do aço, mas tem outras questões que podem vir aí, caso o Brasil não tome uma posição firme em relação a isso.